Meus amados, venho relatar para vocês essa visão que o Senhor me mostrou nessa madrugada. Eu pensei que era uma visão, mas de repente acordei, era um sonho. Mas estou perplexa com esta visão que o Senhor me mostrou. Eu estava em casa. E eu tinha muita roupa no varal. E já era tarde da noite. E eu fazendo muitos serviços na casa. Eu falei, nossa, mas eu tenho que apanhar a roupa que está no varal. E aí era tarde da noite. Muito tarde. E aí quando eu comecei a apanhar as roupas, eu olhei para o céu, glorificando o Senhor, que Ele é maravilhoso. E de repente eu vi umas nuvens escuras e eu vi um olho no céu. Eu vi um olho no céu olhando para a terra. Só um olho. Tinha um olho olhando a terra. E aí eu comecei assim a clamar pelo Senhor, a clamar por Ele. E aí eu vi aquele olho olhando para a terra. E quando eu clamava ao Senhor, aí de repente virou um rosto. Eu vi um rosto olhando para mim. Eu vi um rosto, era tipo de um homem. Ele tinha os cabelos pretos. E ele olhando para mim, só que ele estava zangado. Era uma face de um homem irado, olhando para a terra. Sabe? E ele olhando para mim, e eu clamei e falei, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. E ele olhando para mim com aquele rosto zangado, com aquela ira no seu rosto. E eu pedi misericórdia ao Senhor, porque aquele homem estava com o rosto super zangado. E aí eu clamei pelo Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí de repente eu vi um que estava de costa, tipo de lado. E eu pensei que ele fosse o Cordeiro, ele estava em pé. E aí ele virou. Quando ele virou, ele não era um cordeiro. Ele era algo que eu nunca tinha visto, como se fosse um ser com rosto de águia. Ele tinha corpo de homem, mas era como se tivesse um rosto diferente, algo diferente, o qual eu nunca tinha visto na minha vida. Não era o Cordeiro. E aí, naquele momento, ele armou uma flecha bem aguda e atirou na terra. E aí, meus amados, quando ele atirava a flecha, era tipo assim, ele armava sua flecha e atirava. Quando ele atirava, saíam animais. Era como se saíssem animais daquela flecha. E aqueles animais, eles vinham em direção à terra. Tinha carneiro, tinha várias espécies de animais. Eu não sei decifrar aqui, mas eram animais, era como carneiro, como bode, assim, era como se fossem animais.
e aqueles animais apareciam assim, ó. Eles eram amarelos e eles apareciam, eles vinham correndo para a terra. Essa espécie de ser que não tinha o rosto de homem, tinha o rosto parecendo uma águia, ele atirava e aquelas flechas, e quando ele atirava saía aqueles animais e eles vinham correndo, tipo correndo no ar para a terra. E eu estava na terra e de repente eu estava numa cidade e aí de repente eu não vi mais aqueles animais. Eu vi guerreiros com espadas e a todos eles matava. Eu estava no meio da rua e aí eu vi guerreiros como se fosse um monte de homem com capacete, com escudos, e eles eram vermelhos, sabes? Eles eram com escudos assim. Eles estavam preparados para matar. E aí, meus amados, eles vinham com as suas espadas e iam matando todos. Eles iam matando a todos. E aí, de repente, ele chegou perto de mim e eu fiquei assim atemorizada assim. E de repente, na minha mão, apareceu um escudo que pertencia a eles. Sabe, meus amados, na minha mão apareceu um escudo. Quando ele veio para cima de mim, para me matar, para me exterminar, apareceu, eu não sei como, um escudo estava nas minhas mãos. E aí dois dele virou para outro e falou assim: esse aí é dos nossos. Era tipo assim, olha aí o escudo. Esse aí é dos nossos. Não pode tocar. Esse aí é dos nossos. E aí, meus amados, ele falou para mim uma coisa: levante o teu escudo e honra ele. E naquele momento eu peguei aquele escudo que eu tinha, igual deles, era vermelho assim, redondado. Eu peguei e levantei ao céu aquele escudo e honrei o Criador dos céus e da terra. E aí eu acordei e eu estou aterrorizada. E eu gravei, falei, não, eu tenho que gravar para me passar isso para todos. Eu preciso, sabe? Eu lembro que eu lembrei do meu filho que não está, porque mas o meu esposo, meu filhinho, nós guardamos o sábado. E no sábado nós reunimos para honrar aquele que criou o céu e a terra. E eu lembro no sonho também, que quando eu levantava o escudo, honrando o Criador, eu lembrei do meu filho que está fora da minha casa, que não está adorando o Senhor. E naquele momento eu supliquei ao Senhor que tivesse misericórdia do meu filho. Esse meu filho, ele chama Rafael, mas ele não está participando das reuniões que a gente faz no sábado em família para honrar nosso Criador. E eu pedi ao Senhor, depois que eu honrei ele com o escudo, eu lembrei do meu filho que não está no caminho. E aí eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia do meu filho, Rafael. E aí eu acordei. E eu pensei que era realidade, pois foi tão real. Foi tão real. Que eu pensei, e aí quando eu acordei, era um sonho. Deixo para vocês, amados. Coloque a vossa vida no altar. Adore só o Criador. E sirva a Jesus Cristo, porque o Senhor está voltando. Tire a vaidade da tua casa,
Pare de adorar a imagem de escultura. Adore aquele que criou os céus e a terra e siga a lei de Deus. E siga a lei de Jesus. Ame o Criador, adore o Criador e a Jesus. Adore o Criador como o único Deus e a Jesus como intercessor, porque Ele é o único que intercede. Ele é o único que intercede. Nenhum santo de barro vai salvar a sua vida. Nenhum santo vai salvar a sua vida. O Senhor Criador está irado com essa terra. Esta visão que o Senhor me mostrou, Ele está muito irado com tudo que está acontecendo nessa terra. Deixo para vocês. Sirva o Criador e obedeça o sacerdote eterno, que é o Filho do Criador, para você não ser incluído nessa grande ira que o Senhor está com toda a humanidade. Vamos nos santificar e colocar nossa vida no altar, em tudo, na nossa mente, no nosso corpo imaterial. Sejamos santos, santos, por dentro e por fora, em nome do Senhor Jesus, para não sermos incluídos na grande ira que o Senhor está com toda a terra. Deixo para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.